Paz do Senhor. Paz do Senhor. Estou gostando de dar paz do Senhor, querida. A Simone não está aqui, mas ela pregou sobre a paz do Senhor. Agora eu estou mais bruto. A paz do Senhor. Amém. Fique de pé. Vamos começar esse culto abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Pessoal que está chegando, se acomode, sente. Você que está conectado conosco, Deus abençoe você, sua casa. Aleluia. Deus é bom e tem muita coisa para nós nessa noite, amém? Papais, Deus abençoe vocês. Que Deus continue derramando graça, amor. Por favor, meninos, Mateus capítulo 7. Mateus 7, gente, versículo 8. Tô na NA, tá? Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém, queridos? Eu quis começar com esse versículo, com esse texto, porque Mateus ele está falando que se nós que somos humanos, falhos, pecadores, se nós que erramos, no texto ele fala, se nós que somos maus, ainda assim nós pensamos dos nossos filhos, nós amamos os nossos filhos, nós nos esforçamos para dar tudo para os nossos filhos, e o pai que está aqui sabe do que eu estou falando. Mesmo com essa natureza humana, pecadora, má, ainda assim a gente faz de tudo para os nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai que está no céu não vai dar para mim e para você. Hoje é dia dos pais. Eu sei que para muitos é um dia muito especial, para outros nem é um dia tão especial, mas eu quero dizer que tem um Pai que está no céu, que independente das nossas circunstâncias, tem os pensamentos muito maiores que os nossos. Jeremias 29 fala que eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz, são pensamentos bons, são pensamentos de propósito, para lhes dar o fim que desejais. Amém? É em cima disso que nós vamos adorar o nosso Deus. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, nós queremos te exaltar, Senhor. Nós queremos te louvar. Rendemos toda a honra, toda a glória ao Senhor. Obrigado por esse domingo, obrigado por esse culto, obrigado por cada casa, obrigado por cada família. Consagramos e entregamos, ó Pai, esses momentos. Que os teus anjos, ó Pai, estejam aqui. Pai, que o Senhor dê ordem aos seus anjos, para que eles possam estar ministrando junto conosco, para que eles possam estar adorando junto conosco. Pai, que a nossa adoração possa mover o céu,
Pai, que a nossa adoração possa mover o céu, que os teus olhos possam ser atraídos agora, Pai. Pai, nós temos um Abba, nós temos um Pai que nos ama, nós temos um Pai que tem o controle das nossas vidas, que tem pensamentos muito melhores do que os nossos, Senhor. Pai, nós temos um Pai de amor, um Pai que cuida, um Pai que protege, um Pai que nos empurra, que nos ajuda, que nos impulsiona, um Pai que sempre nos sustenta, um Pai que nós podemos contar, um Pai que nunca, jamais vai nos decepcionar. Então, Pai, nós queremos te adorar nessa noite, queremos nesse dia tão especial, onde nós comemoramos o Dia dos Pais, declarar o nosso amor para o nosso Pai que está no céu, para o nosso Pai que nos ama, para o nosso Pai que sabe dar todas as boas dádivas a tantos aqueles que pedem, Senhor. Muito obrigado, Pai, nós entregamos esse culto, essa adoração ao Senhor. O Senhor é louvado e exaltado nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar nosso Deus, queridos. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo, para que entre o Rei Jesus. Eu abro meu coração. Abre seu coração, abre sua boca. Exalte o nome dEle. O Rei da... Eu abro meu coração. Oh. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o
Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei da Glória. Abrimos nosso coração para Ti, Senhor, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Jesus, pra Ti, ó Rei, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Erga o nome dele, exalte o nome dele. Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Teu é o reino, Tu é a glória para todos sempre. Pois Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória. Teu é o reino, Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre. Teu é o reino, Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre. Suas vozes. Teu é o reino, Teu é o poder, é Tu, Senhor. Tu é a glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Teu é o reino, Teu É o reino Teu, é o poder e Tua é a glória. sempre. Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Tu é a glória, Rei dos Reis. Santo, santo é Teu nome. Santo, santo é Teu nome, Senhor. Não há outro além de Ti, Pai. Não existe um Deus tão grande como Tu, Senhor. Tu és o único, Pai. Tu és o único e somente a Ti queremos levantar a nossa adoração, Senhor. Somente a Ti, ó Deus, queremos abrir o nosso coração e entregar verdadeiramente a Ti, ó Pai. Dizendo com toda a convicção, Pai, entra e faça morada, ó Pai, dentro de mim. Venha habitar em mim, ó Pai. Nós não queremos somente uma visita, queremos, ó Deus, ser casa, Senhor, ser a Tua habitação. Venha se fazer, ó Pai, em nosso meio. Sinta-se à vontade em nosso meio, Senhor. Tu és tudo o que precisamos, Pai. Somos totalmente dependentes de Ti.
E sem Ti, Senhor, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Santo, santo é Teu nome, Senhor. Eu quero compartilhar algo com vocês. Essa canção que vamos cantar agora é uma canção que o Espírito Santo inspirou ela em mim. Um certo dia, para ser mais preciso, no dia 14 de abril, eu estava em casa com meu violão, tendo um momento de adoração. E enquanto eu orava, eu comecei a cantar. Cantando, orando e adorando. Amém. E de repente eu comecei a perceber que aquela oração era mais do que uma oração. E eu comecei a gravar ela então. Eu gravei ela. E por incrível que pareça, eu esqueci dessa gravação. Passou-se o tempo. E tivemos aqui o pastor Luiz Guilherme, que veio ministrar no final de semana. E diante de tudo que ele entregou para todos nós da nossa igreja, para o ministério de louvor, que ele entregou sobre a minha vida, que Deus estava colocando letras na minha vida, estava dando canções novas. Naquele momento, irmãos, eu lembrei daquela gravação. Eu lembrei daquela gravação daquele dia. E no outro dia em casa eu comecei a trabalhar em cima daquilo e preparar ela, porque aquilo que Deus entregou eu quero devolver. Eu acredito que se Deus confiou a mim essa responsabilidade, é porque através dessa canção Ele quer tocar corações, é porque através dela Ele quer mudar vidas. E essa letra, ela fala muito de dependência de Deus. Ela nos ensina. Tem uma parte dela que ela fala: Senhor, me ensina a Te buscar. Deus, me ensina a Te adorar. E é com muita alegria que eu quero compartilhar essa canção com vocês. Amém? Estar em Tua presença, ó Deus, do que me perder lá fora. É bem melhor estar chorando aos Teus pés do que me manter de pé longe da Tua casa. Eu não quero me afastar de Ti, eu só quero me aprofundar mais em Ti. Me ensina a Te buscar, me ensina a Te adorar, me ensina a Te servir, Senhor, com todo o meu ser. Presença, ó Deus, do que me perder lá fora. É bem melhor estar chorando aos Teus pés do que me manter de pé longe da Tua casa. Eu não quero me afastar de Ti. Só quero me aprofundar mais em Ti. Me ensina a Te buscar, me
Tu se inclinas para falar comigo. Abre os meus ouvidos espirituais. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Mais vale estar em tua casa por um dia do que mil lá fora. Abre os meus ouvidos espirituais. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Mais vale estar em tua casa por um dia do que mil lá fora. Mais vale, Senhor, um dia em tua casa, ó Rei dos Reis, do que mil lá fora, Senhor. Mais vale estar em tua presença. Estar em tua presença, esse é o nosso desejo, Senhor. Nos ensina, ó Pai. Nos ensina a te buscar, Deus. Nos ensina a te adorar de coração, Deus. Nos ensina a te adorar verdadeiramente, Senhor. Queremos ser, ó Pai, verdadeiros adoradores. Perdão, ó Pai, pelas vezes que não te damos a devida importância, Senhor. Pelas vezes, ó Pai, que negligenciamos o Seu nome. Pelas vezes que trocamos, ó Pai, um minuto em Tua presença por coisas banais, coisas carnais que não nos trazem benefício algum. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Perdão, ó Pai. Perdão, Senhor. Me ensina, Senhor, a te buscar. Me ensina, ó Deus, te adorar. Quero a ti me entregar como oferta viva em teu altar. Me ensina, Senhor, a te buscar. Me ensina, ó Deus, te adorar. Quero a ti me entregar como oferta viva em teu altar. Me ensina, Senhor, a te buscar. Me ensina, ó Deus, te adorar. Quero a ti me entregar como oferta viva em teu altar. Me ensina, Senhor, a te buscar. Me ensina.
Tudo que eu tenho e sou é somente para o teu louvor. Tudo que eu tenho é para ti, Rei meu. Não quero mais me afastar de ti. Quero me achegar aos teus pés. Tudo que eu tenho e sou é somente para o teu louvor. Tudo que eu tenho é para ti, Rei meu. Não quero mais me afastar de ti. Quero me achegar aos teus pés. Tudo que eu tenho e sou é somente para o teu louvor. Tudo que eu tenho é para ti, Rei meu. É para ti, Senhor. Não quero mais me afastar de ti. Quero me chegar aos teus pés. Tudo que eu tenho e sou é somente para o teu louvor. Tudo que eu tenho é para ti, Rei meu. Não quero mais me afastar de ti. Quero me chegar aos teus pés. Queremos estar cada dia mais próximos de ti, Senhor. Esse é nosso desejo, Pai. E é por isso que por toda a nossa vida nós te louvaremos, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Uma ordem às estrelas e ao mar aos seus limites.
os que nele crê. Aleluia, aleluia. Tu és o nosso abrigo forte, Senhor, nosso escudo, a nossa rocha, a nossa proteção, Senhor. Santo é teu nome, Pai, maravilhoso és tu, Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento, por esse privilégio, Pai, de estar na tua casa, de poder te adorar e render graças ao teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pelo fôlego de vida que o Senhor nos empresta, que podemos respirar todas as manhãs e contemplar a tua criação, Senhor. Obrigado, Deus, por sempre estar conosco, caminhando lado a lado conosco, Deus, por sempre nos dar força para vencer as batalhas do dia a dia. O Senhor é maravilhoso, Pai, o Senhor é único, o Senhor é tudo para nós. Te louvamos e agradecemos ao teu santo nome, Senhor. Amém, amém. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Que se fechem diante da tua voz, não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Glória a Deus. Precisa chamar as crianças? Mas as crianças de 1 a 11. Aleluia. Queridos, eu estou muito feliz. Dia dos Pais, quero agradecer. Recebi muitas mensagens, mandei muitas mensagens. Deus é bom. Estou muito feliz porque chegou a Luana, da nossa querida Ju e do Adriano. Quem está aí no grupo viu, fotinho, o Adriano mandou para mim. Acabaram de... Netinha abençoada, acabou de nascer lá em Cuiabá, muito feliz. Glória a Deus pela saúde, pela vida dos dois. Que Deus possa abençoar a Luana, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua vida, por essas crianças, por cada pai. Queria muito que você estivesse atento. Tem uma palavra que eu sei que Deus vai falar aos nossos corações. Antes disso, vem cá, seu Teodomiro e Dona Diná, vem cá. Jeff, vem cá. Elaine não, porque ela está muito... Queridos, eu falei assim, nossa, acho que Elaine não veio. De repente eu vi uma barriga aqui, eu falei, eu acho que ela veio. Mas ela estava ainda lá na mídia. E a barriga já estava aqui, assim, mais ou menos. Vem cá, pastora Cris. Queridos, às vezes tem umas coisas que Deus faz que a gente alegra e a gente aprende. E esse casal foi um presente de Deus para essa terra, para essa igreja. O seu Teodomiro chegou primeiro, ele veio para a obra da duplicação aqui, e depois ele já trouxe a Dona Diná, e desde sempre eles têm sido exemplo, têm sido fiéis, têm honrado essa casa, e participado em tudo, de tudo, e hoje, ela me mandou ontem, nem sei mais,
foi ontem, querido, ela me mandou uma mensagem falando: pastor, nosso tempo aqui em Nova Mutum acabou, aquilo que o Teodomiro veio para fazer se cumpriu, e agora nós estamos indo para um outro lugar, para uma outra missão, e eu queria, como igreja, orar por eles e abençoar esse novo tempo, amém? Você pode ficar de pé? Você pode estender a sua mão para cá? Pai, eu te louvo por esse casal. Obrigado porque por onde eles têm ido, Senhor, o Senhor tem ido junto. Obrigado porque nós vemos o Senhor na vida deles, Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai. Pai, é tão pouco tempo, mas a gente aprende a amar aqueles que são teus, Senhor. Que a tua graça, que a tua direção, que os teus propósitos, Pai, que tudo aquilo que eles necessitam, Pai, que o Senhor vá na frente de tudo. Pai, eles estão indo para uma missão nova, que eles possam também refletir a glória do Senhor aonde eles estiverem, que eles possam ser abençoados, que o Senhor possa cuidar, preparar tudo, uma casa, um lugar, uma igreja, Pai, que o Senhor possa estar na frente. Obrigado por esse tempo, Pai. Nós fomos abençoados e queremos abençoar a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você pode dar um aplauso bem forte? Aleluia. Pode sentar, queridos. Depois você dá um abraço neles. Aleluia. Amém? Já estou fora do protocolo mesmo. Eu queria agradecer o Rafa e a Nath também. O Rafa e a Nath sempre têm feito com muito zelo a decoração. Não pode ter um evento que os dois estão ali ajudando, prontos a servir. Então eu queria honrar vocês de púlpito. Que Deus abençoe muito. E você que precisa de uma decoração na festa, fica a dica, hashtag Rafa e Nath, eternize, você vai lá, entendeu? Mas eles têm sido bênção e eu quero, assim, agradecer em nome de Jesus. Amém? Êxodo capítulo 2, versículo 1, nós temos muita coisa. Abra o teu coração. Uau! Estava com expectativa para esse momento, porque Deus ministrou comigo. E eu quero conseguir passar com todo o entendimento, unção que eu fui ministrado. Êxodo capítulo 2, versículo 1 mesmo. Paga essa para mim, Caleb, por favor. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. Na versão NTLH fala, e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. Versículo 4. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, fala conosco, Senhor. É a tua palavra. Pai, eu sei que o Senhor quer ministrar. Eu sei que o Senhor quer trazer revelações, incendiar os nossos corações, as nossas casas, as nossas famílias. E que esse seja o tempo oportuno para o agir do Teu Espírito sobre nós, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é dia dos pais, um dia que nós comemoramos, um dia importante. E eu sei que cada pai que está aqui
tem um desejo muito grande de ter uma família abençoada. Se está sua mãe, se está você, queridos, eu sei que você tem um sonho de ter uma família abençoada. Se você não tem, se sua família está longe, se você está sozinho, você sonha um dia em constituir uma família abençoada. Semana passada eu preguei sobre casas edificadas, as nossas famílias serem edificadas, casas que fizeram um sentido, que conseguiram perseverar, que carregaram o bastão, que passaram para a próxima geração. Característica de algumas casas que nós trouxemos como palavra profética para nós. Então, eu entendo que é um tempo assim que Deus tem soprado sobre isso. E o tema, para quem gosta da ministração, é Projeto Família. Diga assim, Projeto Família. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. O texto fala de uma família que tinha um projeto para salvar a sua casa, para salvar aquele menino. Toda a família estava empenhada. Você vê que o versículo 4, primeiro fala que eles constroem o cesto, primeiro eles escondem, depois eles constroem o cesto, eles calafetam, eles cobrem todo, tampam. Depois o versículo 4 fala que a irmã vai acompanhando para ver como que se daria tudo isso. Então eu vejo toda uma casa, toda uma família empenhada com um projeto de salvar aquele menino, a sua casa. E presta atenção, queridos, eu quero já começar te dizendo que feliz é a família, é a casa que tem um projeto, que tem uma preocupação, que tem uma estratégia para salvar a sua família, a sua casa, os seus filhos. Nós, como famílias de Deus, nós precisamos de ter projetos para salvar a nossa casa. O texto fala, queridos, se você for ler, diz que, o primeiro versículo, um homem da casa de Levi casou com uma descendente de Levi. A Bíblia faz questão de falar que tanto o pai quanto a mãe, eles eram dessa tribo, eram dos levitas, e você sabe que essa tribo seriam os sacerdotes, eram aqueles que entrariam na presença de Deus, que representariam Deus para todo o povo. E nós entendemos e sabemos que hoje nós somos esses sacerdotes, que eu e você, depois de Jesus, Ele nos fez reino e sacerdotes. Então eu vejo uma família com um propósito, uma família de um legado. E diz o versículo 2, que essa mulher concebeu e deu à luz a um filho. E se você está chegando agora, não sabe dessa história, esse filho era Moisés. Então esse pai, que se chama Anrão, e essa mulher, que se chama Joquebede, eles têm um filho, que se chama Moisés. Agora o que eu quero que você entenda, queridos, que nesse ambiente dessa casa, dessa família, havia um decreto de morte, havia um projeto de morte, havia uma determinação de morte. Era um tempo que os meninos precisavam ser mortos. Êxodo capítulo 1, versículo 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não é isso não. Êxodo, você abriu Gênesis, ou eu falei Gênesis, gente. Êxodo 1:15. Muda aí para mim. Está em Gênesis. É isso aí. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, vírgula, o que faz? Mas se for filha, que viva. Versículo 22, por favor. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no... Aonde que é para lançar? No Nilo. E a todas as filhas... Por que eu li esse texto para você? Porque esse era o decreto.
para aquela casa. Esse era o decreto que o governo, que o faraó tinha dado. Todos os meninos que nascerem, vocês vão jogar no Nilo. O decreto de morte era lançar no Nilo. Agora, queridos, aquela família ela tem um projeto. O texto fala que primeiro eles esconderam a criança. Eles viram que o neném era bonito, era formoso. Então esconderam por 3 meses. Depois tomou um cesto, calafetou de betume, piche, deixou esse cesto no carriçal ou entre os juncos, na beira do rio. Diga, beira do rio. Deixa eu trazer o primeiro entendimento que Deus ministrou muito comigo. Aonde que era para jogar os meninos? Tinha um decreto de morte que era para jogar no Nilo. Aquela criança nasceu com esse decreto de morte que todos os filhos eram para nascer no Nilo. Então o Nilo, querido, era o lugar de morte. Mas Deus dá um projeto para essa família e nesse projeto eles colocam esse menino no cesto e colocam ele no mesmo Nilo. Esse menino agora ele está no Nilo. Preciso declarar isso sobre a tua vida, presta atenção. Em nome de Jesus, sobre a tua casa, você abre o teu coração. Aquilo que é para ser propósito de morte, lugar de morte, decreto de morte, aquele lugar que foi estabelecido por qualquer parte do inferno, do governo, que é morte, nesse mesmo lugar, Deus vai mudar a tua história, teu destino e te dar vida. Porque às vezes a gente quer achar que é em outro lugar, que é numa outra estação, que é num outro ambiente. Não, mas essa família lá, eles usaram o mesmo lugar, naquele mesmo lugar de decreto, naquele mesmo lugar que havia o faraó ordenado. Então aquela família cria uma estratégia e aquele lugar dá um novo destino, uma nova história para aquela família, para aquele menino. Amém? A minha pergunta é, pai, hoje é dia dos pais, se houvesse um decreto de morte para o seu filho, o que você faria? Pensa aí, eu vou repetir. Se hoje chega uma notícia para você que tem um decreto de morte para a sua família, para o seu filho, o que você faz? Agora, entenda algo. Eu vou chacoalhar você. O que é o Nilo hoje? Você acha que quando o teu filho vai para a faculdade, vai para as redes sociais, vai para a mídia, vai para a televisão, qual que é o decreto que tem para a vida dele? Que eles têm uma estatística terrível de filhos de homens e mulheres de Deus, que quando entram em um lugar de ideologias, de faculdade, muitos abandonam. Hoje, na verdade, você sabe disso, tem uma estratégia de morte. A presbítera Simônia pregou isso quinta-feira. O ladrão vem somente. E ela frisou muito esse somente, e eu achei muito legal. Porque somente não tem outra função. Ele não vem por outro motivo, ele não vem por uma outra causa, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Então o plano do inimigo contra as nossas vidas é um plano de morte. Hoje nós temos um plano de morte. Hoje nós entendemos que tudo aquilo que está fora do propósito de Deus é um plano de morte, é Nilo para minha casa e para a sua casa. Agora, qual é o seu projeto para salvar a sua família? Você como pai. Eu quero declarar mais uma coisa na sua vida. Hoje é dia dos pais, amém? Eu quero declarar pai, mãe, vô, autoridade da sua casa. Tem gente que está sozinho. Em nome de Jesus, tudo aquilo que é decreto de morte,
tudo aquilo que é sentença para a sua casa. Deus vai te dar uma estratégia, um projeto novo para que você possa romper e sobreviver em tudo isso, em nome de Jesus. Um dia Deus chegou para Noé e falou assim, Gênesis 8, fala, e Deus lembrou de Noé. Gênesis 6 fala que Deus se agradou de Noé. Falei isso semana passada, que Deus achou favor na vida de Noé. E no meio de um ambiente de corrupção, no meio de um antro de prostituição, onde toda a humanidade estava abandonada, ou perdida, ou sem sentido, ou onde havia esse projeto de morte, Deus olhou para uma família, Deus olhou para uma casa, e em vez de dar juízo, Deus deu um projeto. Em vez de Deus dar uma sentença de morte, Deus deu um projeto. Eu quero declarar sobre a tua casa que tem projeto de Deus para que você seja sustentado e para que a sua casa esteja junto em nome de Jesus. Não interessa o que está acontecendo lá fora, não interessa as ideologias, não interessa os planos do mal, se você estiver firme no Senhor, tem projeto, tem sustento, tem fundamento sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Diga assim comigo, eu recebo todo projeto que vem do céu para salvar a minha vida, para salvar a minha casa. Muito bem, Moisés cresce. Você conhece a história, ele vai para o palácio, mas acontece algo importante na vida de Moisés. Com todo o projeto de família, esse menino, ele é achado por uma princesa, você conhece a história, e a sua irmã, ela tem uma ideia brilhante, usada por Deus, chega para a princesa e fala, minha princesa, o que você acha de eu pegar uma mulher hebreia, que acabou de perder um filho, para ajudar você a criar e dar de mamar? E a princesa falou, uau, que ideia linda. Então ela vai lá e chama a própria mãe de Moisés, Joquebede, e essa mãe vem e cria Moisés. Mas qual que é o grande problema? Moisés, ele tem um problema de paternidade. Moisés, ele não tem uma referência de pai. Moisés, ele não tem uma referência de família. Moisés, ele não tem uma referência de um homem de Deus. Moisés agora, ele é criado por uma princesa, ele é criado pela mãe, como babá, pela irmã que ajuda, mas é esse o contexto da vida de Moisés. Moisés, ele é criado nesse sistema, e por uma criança, por mais amada, por mais cuidada, por todo o conforto do palácio, uma criança não sabe, ele tem um monte de traumas. Uma criança, ele entende que eu não tenho pai, meu pai me deixou, eu fui colocado num cesto, eu fui achado, ele não sabe que aquilo era a melhor das intenções, ele não consegue, por mais que ele saiba, não é isso que o coração dele diz. Ele vive sem uma referência de pai. Então Moisés, um grande homem de Deus, mas ele não tem uma referência paterna. E quantos de nós se identificamos com isso? Quantos de nós, num dia dos pais, que era para celebrar, às vezes a gente não consegue celebrar? E Moisés, ele está vivendo essa história, e tudo isso é evidenciado no chamado, na caminhada que ele tem. Deus um dia chama Moisés, você conhece a história, ele está lá, a sarça pega fogo, Deus chama, Moisés, você vai ser o libertador, e ao mesmo tempo que Moisés reluta, mas ele vai, o texto diz, está lá em Êxodo 4, que Deus quer matar Moisés. Deus chama Moisés, mas fala que Deus ficou com raiva, e Deus quer matar Moisés, por quê? Porque havia uma promessa, na verdade era uma ordem, que Deus tinha dado para Abraão, que o povo de Deus precisava ser circuncidado. Presta atenção. Só que Moisés, ele nunca teve essa referência de pai. Moisés, diante do chamado de Deus, ele não
conseguiu circuncidar os seus filhos. Então Deus olha para Moisés e Deus fica com raiva de Moisés. Deus quer matar Moisés. E aí se levanta Zípora, que é a esposa de Moisés. Essa teve pai. Zípora é filha de Jetro. Jetro foi sacerdote de Midian, era um homem de Deus. Zípora olha tudo isso, ela percebe isso, e ela vai lá, pega uma pedra e circuncida os filhos de Moisés. E pela atitude dela, Deus olha e não acaba com todo um ministério, um projeto, um chamado que tem na vida de Moisés. Por isso, mulher, preste atenção. Zípora pouco aparece, mas eu fico pensando que se ela não tem essa atitude, se ela não é essa mulher sábia, se ela não tem essa percepção de ver que com as dificuldades que o marido dela teve, de não ter uma paternidade, e ela toma uma atitude, todo o ministério, todo o chamado, toda a libertação que Moisés fez sobre aquele povo de Israel que estava lá no Egito, poderia não acontecer. Mas porque uma mulher se levanta entendendo uma fragilidade do seu marido, uma mulher que teve pai, uma mulher que foi bem aconselhada, uma mulher que teve todo o parâmetro, o sustento, o amor, que às vezes Moisés não teve, com toda a riqueza de um palácio. Pai, o teu filho precisa muito mais de você do que da tua riqueza. O teu filho precisa muito mais do teu tempo do que do seu dinheiro. O teu filho precisa muito mais da sua atenção, do seu carinho, do seu cuidado, do que dos presentes que você compra para ele. Essa foi a realidade de Moisés. O menino cresce com esses traumas, o menino cresce com essas dificuldades. Pensa isso, queridos. Moisés, ele passou 40 anos no deserto com aquele povo, ele não circuncidou ninguém. Precisou Josué, lá na terra prometida, lá em Gilgal, cumprir uma promessa, porque Deus queria formar um povo. Então levanta Josué, e Josué circuncida toda aquela geração que estava entrando, mas Moisés não conseguia fazer. Por quê? Queridos, Moisés nunca teve um pai que tocava a sua intimidade, como ele poderia tocar a intimidade de um filho? A intimidade que um pai não conseguiu dar para ele, ele também não conseguiu passar. Às vezes, a intimidade que nós não temos com o nosso pai, nós não conseguimos passar, ou nós fazemos de forma errada. Mas Deus quer trazer um projeto na nossa família, de restauração das nossas casas, de paternidade e tudo mais, em nome de Jesus, amém? Amém, queridos? Muito bem. Moisés liberta o povo, você conhece, cumpre o seu chamado, o ministério. Ele está lá. Mas Moisés, ele nunca enxergou, queridos, esse valor de família. Isso não estava dentro do aprendizado dele. Ele poderia ter a maior das boas intenções. Tanto é que quando Moisés ele vai guerrear, ele vai libertar, nem a família ele leva. Diz o texto que depois chega Jetro, com Zípora, sua filha, com seus netos, e ele leva, foi Jetro que foi levar toda a família de Moisés. Moisés estava lá envolvido no ministério, Moisés estava envolvido na libertação, Moisés estava envolvido com aquele povo, estava preocupado em abrir o mar, estava preocupado em fazer tantas coisas, mas a família dele, ele nem foi atrás. Aí Jetro chega, e agora Jetro é pai na vida de Moisés. O pai que Moisés não teve, agora o sogro fala, Moisés, a hora que vê o sogro, ele fica empolgado, fala, sogro do céu, Deus é conosco, Deus é com a nossa nação, Deus, e ele começa a contar todos os milagres, e Jetro fica empolgado, fala, uau, esse é o genro que eu pedi para Deus, aleluia, Deus é contigo mesmo, glória a Deus. E Jetro, querido, ele fica feliz de ver a ação de Deus, mas ele é pai, e agora ele consegue, Moisés, mas
presta atenção. Se você continuar assim, isso aí não vai para frente, não. Não tem ninguém que aguente. Não tem casamento que aguente. Não tem igreja que aguenta. Não tem nação que aguenta. Se você não entender que você tem que levantar líderes, se você não entender que você tem que colocar por grupos, colocar uma cabeça aqui, um cabeça, chefe daqui, chefe de lá, não vai dar certo. E Moisés, ele não é orgulhoso. Moisés, ele aceita o conselho. Moisés, ele aceita tudo aquilo que Jétro faz. E você conhece a história. E dali surge os grupos, os líderes e todo o sucesso. Mas por que eu estou te falando isso, querido? Segura aí. Porque tem algumas coisas que ou acontece na nossa vida por propósito de Deus, que Deus permite, mas que às vezes afeta todo o nosso futuro, tudo aquilo que Deus quer e tem para nós. Moisés é uma das maiores referências do Velho Testamento. Deus, quando a própria família começou a falar mal, você conhece, Arão e Midian foram falar dele, o próprio Deus interviu, o próprio Deus defendeu Moisés. Moisés, ele tinha muita moral com Deus. O próprio Deus foi lá e pegou essa causa e falou, não, isso aqui é meu. Ele falou assim, para os profetas, eu dou visão, eu dou sonhos. Agora, para Moisés, cara, e para Moisés, eu desço lá e eu falo tete a tete com ele. Para Moisés é diferente. Então eu estou falando de um cara que ele tinha um respaldo no céu. Entenda, eu estou falando de um homem que marcou uma história. Se você pegar Davi, só um parênteses aqui, eu já volto ali. Mas se você pegar Davi, queridos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus deu algo assim, maravilhoso. Davi falou assim, pai, eu quero construir um templo, uma casa para o Senhor, eu quero colocar o Senhor, e Deus aprovou, falou assim, uau, é isso, que adorador que é meu filho, nossa, eu te amo, mas Davi, não vai dar para você não, porque tudo aquilo que você já conquistou, que você já viveu, tudo aquilo que você já fez, as guerras que você já teve, você não tem condição de fazer isso, então vai ser o seu filho, amém? Vocês lembram disso, queridos? Vamos para Moisés. Volta para Moisés. Queridos, para mim é a mesma coisa. Moisés, ele está ali, um homem que é face a face, um homem que Deus gosta, que Deus defende, que Deus aprova, só que Deus fala assim, Moisés, só que você não vai entrar na terra prometida. Não parece meio que injustiça de Deus? Eu já pensei isso, porque, queridos, a Bíblia fala, você conhece o texto, e Deus mandou Moisés falar com a rocha, e Moisés foi lá e feriu, na segunda vez. A primeira vez era para ferir, ele tinha que bater na rocha, a rocha representa Jesus, saiu água. A segunda vez, Deus falou, agora você não bate, agora você vai falar com ela, porque essa rocha representa Cristo, Cristo morreu só uma vez, mas Moisés desobedeceu, em vez dele falar, ele bateu na rocha, e o texto fala que porque Moisés fez isso, ele não entrou na terra prometida. Agora, para mim, isso eu escutei e eu concordo, para mim tem algo mais profundo, tem algo maior, e é onde eu quero chegar. Moisés, ele não tinha um padrão de família. Moisés, ele precisou ser quem ele foi, esse libertador, ele precisou ser treinado lá no Egito, ele precisou crescer naquele lugar, aprender daquele povo, porque isso abriu portas para ele ir lá, falar com o faraó, para ele ser tudo aquilo que ele foi, mas ele não poderia dar continuidade a algo que Deus queria. Por quê? Porque tem uma palavra que Deus deu lá para Abraão, Gênesis, capítulo 12, versículo 3, finalzinho, em ti serão benditas todas as...
em ti serão benditas todas as... Então precisava ser uma pessoa que tinha entendimento de família. Precisava ser uma pessoa que valorizava a família. Deus deu uma promessa, não foi assim, ó. Abraão, em ti serão benditos todos os líderes, todos os homens de Deus, todos os apóstolos, os pastores. Não, em ti serão benditas as famílias. Porque Deus prioriza a nossa casa, Deus prioriza a nossa família. Então agora Deus, Ele tem essa promessa e Ele fala assim, ó, eu vou libertar esse povo tem uma cultura, já ficou 400 anos lá no Egito, mas eles vão entrar num lugar e vai começar numa terra nova. Agora eles vão ter que aprender a plantar, agora eles vão ter que aprender a guerrear, aprender a conquistar, mas eles também vão ter que aprender, para se cumprir uma promessa, ser família, valorizar a família. E Moisés, ele não tem essa base. Moisés, ele não tem esse fundamento. Então Deus levanta Josué, e Josué é aquele que fala assim, ó, eu não sei vocês, mas eu e a minha serviremos ao... Presta atenção, queridos, será que a gente falaria isso? Porque é tão normal a gente falar assim, gente, eu sou líder, eu estou aqui, eu não sei vocês, mas eu vou servir ao Senhor. Amém. Ia passar batido e tudo certo. Ó, eu não sei vocês, mas eu sou o general, eu sou o chefe, eu vou servir ao Senhor e vocês decidem quem que vocês vão querer servir. Mas a Bíblia, Josué faz questão de falar assim, eu, e não vai só eu não, eu e toda a minha casa. Eu vou levar toda a minha casa, eu vou levar a minha família, sou eu e a minha família, é nesse conceito, é debaixo dessa palavra, é nessa promessa, que eu vou continuar caminhando para o reino de Deus. Então, queridos, eu creio que tudo aquilo que Deus quer, tudo aquilo que Deus queria começar, talvez, por mais boa intenção, por mais fiel, Moisés, ele não tinha isso que Josué tinha, essa essência para cumprir toda aquela promessa. Entenda, Deus sempre se importou com os nossos valores, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com aquilo que nós fazemos. Lembra do endemoniado de Gadara? Eu vi também um pastor citando, e eu achei muito legal isso. Depois fui pesquisar, fui atrás, comecei a remoer sobre isso. Queridos, para quem não sabe, Jesus, ele estava do lado de cá do mar, fazendo um monte de milagre, e ele fala para os discípulos, ó, nós vamos atravessar o mar. E eu espero vocês, e tem uma tempestade, e Jesus atravessa todo o mar por causa de um menino endemoniado. E diz o texto, querido, que esse endemoniado de Gadara, ele vivia numa região chamada Decápolis, que era uma região de 10 cidades. E nessa região, a maioria dos habitantes eram romanos. Era um povo romano, era um lugar mais distante, era do outro lado do mar. Então ele era povoado por um povo que não era cristão, não era judeu. Mas tudo indica, e foi isso que eu achei legal, que eu fui atrás para ver, tudo indica que esse gadareno era judeu, que é o que justifica Jesus ir lá, porque até então Jesus não estava falando, pregando, anunciando para aqueles que eram gentios, para os romanos. E aquela região de Decápolis, mesmo sendo a maioria romano, tinha algumas famílias judias. E acontece que Jesus vai, e esse gadareno, o povo tinha medo, fala que ele morava nos sepulcros, nos cemitérios, que ele vivia nu. Fala que ele era envolto de correntes, todo mundo que passava tinha medo dele, tinha aflição. Querido, imagina um filme de terror ao vivo.
Imagina aquela cena, a gente lê, às vezes a gente não, sabe, passa batido, mas eu quero que você imagina aquela pessoa que te dá medo, aquela pessoa que você olha, você imagina um cara andando nu e ninguém tinha coragem, porque ele era agressivo, porque ele vivia com correntes, porque ele vivia no cemitério, comia todos aqueles restos. E Jesus, ele sai e vai lá para aquele lugar, e quando ele chega, aqueles demônios que estão oprimindo aquele menino, fala, por que você vem atormentar Jesus, antes da hora? Permita que a gente vá para os porcos. E aonde que eu quero chegar? Que provavelmente esses porcos eram das famílias judias. A Bíblia não cita, e se não for também nós nunca vamos saber, não vai mudar nada a nossa história. Mas o judeu, ele não se dava, ele não podia, tinha uma lei para ele que o porco era impuro, que o porco ele não podia comer, que aquilo deixava toda a família, o corpo, ele imundos. Mas por eles estarem num lugar que se tem comércio, que se tem venda, então aquele povo criava porcos para vender mesmo que ele não consumia. Vai entendendo? Porque não justifica Jesus mandar para porcos que não fosse daquela casa, ou ia dar um prejuízo para uma outra família que não tinha nada a ver. Pode até ser, a gente não sabe. Mas aquela causa, aqueles porcos, mais de 2.000 porcos se precipitam no mar, você conhece a história. E é uma família que tenta lucrar com algo que para eles era ilícito, mas eles podiam fazer. Vamos lá. Vamos entender isso. É como se eu falasse assim, ó, eu não uso maconha, mas eu quero vender. Maconha faz mal para mim, eu sou proibido, eu não posso. Mas se eu vender, tem gente que paga, eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu peguei pesado no exemplo, né, gente? Vamos mudar esse exemplo. Vamos diminuir a tensão. Vamos pensar uma bebida, vai. Eu não bebo, porque eu entendo que para mim não é bom, me é lícito, mas não me convém. Então, para mim, eu não bebo, mas é uma fonte de renda, eu vou ganhar muito dinheiro, então eu vou abrir uma distribuidora de cachaça e vou vender, porque eu vou ficar rico vendendo cachaça. É mais ou menos isso. O que eu estou querendo te dizer, queridos? Vamos lá, vamos lá. A família de Moisés, ela teve um projeto, os pais para salvar aquele menino. Talvez essa família desse gadareno não pensou num projeto, e talvez eles tenham empurrado e impulsionado esse menino para viver toda aquela opressão que ele estava vivendo agora. Por quê? Porque nós como pais, nós somos a porta, nós somos a autoridade, nós somos o líder. Por isso que nós falamos, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você profetiza, cuidado com aquilo que você libera sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa. Cuidado com aquilo que você determina. Por quê? Porque há uma autoridade a nível de paternidade, a nível de pai, a nível daquele que cuida. E você, querido, é a porta de entrada. Você é a autoridade da sua casa. Aquele menino, para mim, ele nasceu bonito, ele nasceu cheiroso, ele nasceu indo para a escola. Mas a vida, a legalidade, as brechas, o meio que ele vivia, foram criando oportunidades para ele ser oprimido e lá na frente ser um endemoniado que causava medo. Tanto é que quando ele foi liberto, ele falou assim, ó, deixa eu te seguir, Jesus, estou apaixonado, eu nunca vivi essa paz. Ele falou, não, você precisa ir lá para a sua família. Você precisa voltar e falar tudo isso lá em Decápolis, por esse povo, para essa casa. Entenda, nós somos pais, nós somos autoridades.
mesmo aquela família, vamos supor, tá, gente, que era uma família mesmo judeu, que essa família criava porco, que eles estavam fazendo ilegalmente? Talvez nada, talvez era lícito. Mas como portas, Deus olha para os nossos valores. Presta atenção. Deus olha para as nossas escolhas. Deus olha para os nossos prazeres. E eu e você, nós somos portas como autoridade da nossa casa. Talvez aqueles pais, eles não tivessem problemas espirituais. Por quê? Talvez eles tinham crença, talvez eles tinham fé, mas esse é o problema. Nós nunca sabemos quem que vai ser atingido na nossa casa. Nós nunca sabemos quem que vai ser o fraco da nossa casa. Talvez aquele menino tenha sido fraco. Talvez aquele menino não tenha tido condição de falar não para uma droga, para uma bebida, para um cigarro e para etc. Talvez o pai, ele olha lá e fala assim, não, eu tenho domínio próprio, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho controle. Ok, mas será que não vai ter um fraco na sua casa, dos seus filhos, na sua esposa ou na sua descendência que por causa dessa porta, lá na frente pode ser atacado? Lembra, eu gosto muito, já dei várias vezes esse exemplo, naqueles programas de animais, Discovery, Animal Planet, etc., que você tem aquela manada de búfalo, não sei se coletivo de búfalo é manada, mas vai ficar sendo hoje, manada de búfalo, de bisões, de antílopes, e tem aquele mundaréu de animais, tudo junto. E aí você olha do lado, você tem os predadores. Você olha do lado, você tem os leões, você tem hienas, você tem lobos, você tem leopardos, você tem guepardos, todos eles ficam ao derredor. 1 Pedro 5,8. A Bíblia fala exatamente isso, querido, que o inimigo, ele fica ao derredor da nossa casa. Sabe o quê? Olhando quem é o mais fraco. Procurando aquele que talvez não tenha a força que você, pai, tem. O domínio próprio que você, mãe, tem. Talvez para você está tudo bem, mas se você abre portas, você não sabe quem vai ser o fraco que pode ser atingido. Se você abre portas, você não sabe qual vai ser aquele que pode ser impulsionado para aquilo que você não quer. Por isso que eu tenho ministrado isso nessa noite, querido. Essa família bem-aventurada é aquela família que tem um projeto, que pensa, que está envolvido em salvar a sua casa, os seus filhos, que tudo que ela faz pensando em viver o melhor para a glória de Deus. Amém. O diabo, ele anda ao derredor como leão, procurando uma presa a quem ele possa tragar. Que não seja o meu filho, nem o seu, a minha casa, nem a sua, em nome de Jesus. Amém, queridos? E por que eu estou falando tudo isso? E eu já quero caminhar aqui para os finalmente. Porque, pai, você tem que pensar na sua família, nos seus filhos. Nem todos têm a estrutura, a força que às vezes você tem. Você é uma autoridade, você é a porta. O que você tem feito? Qual o propósito, qual o projeto, qual a estratégia? Presta atenção. O texto que nós lemos lá de Êxodo 2. Não sei se foi o versículo 2 ou 3, mas fala assim, um menino era lindo, era formoso. Ei, olha aqui. O teu filho é lindo, o teu filho é formoso, o mundo está de olho nele, os homossexuais estão de olho nele, os pedófilos estão de olho nele, o traficante estão de olho nele. Tem uma sentença de morte, tem um Nilo implantado na nossa geração. A faculdade, a mídia, as redes sociais, aonde a gente encaminha, aonde envia, é uma estrutura
O mundo jaz no maligno, é uma estrutura de morte. Que se eu e você nós não tivermos atentos com um projeto, pensando, sendo determinados em estabelecer aquilo que Deus quer, nem vou continuar. Vou falar que nós vamos vencer todo mundo em nome de Jesus. Amém? E eu quero ser muito prático, só para a gente finalizar e te ajudar nisso. Como que a gente pode ser prático? Dentro disso aqui. Quais atitudes que eu e você, pai, hoje é dia dos pais, que se levante os pais mesmo. Quais atitudes? E você que está sozinho, ou você que é mãe, serve para todos nós, querido. Você que é solteiro, que quer ter uma casa, mas presta atenção. Quais atitudes práticas que nós podemos fazer para a gente salvar a nossa casa? E isso para mim foi muito forte, porque Deus ministrou assim, sabe, queridos? Volta lá no texto, Êxodo, né? Êxodo 2. Primeira coisa, querido, foi eles esconderam o menino. Fala, esconder o menino. Pai, mãe, vô que cria, presta atenção, tem um tempo que nós temos que esconder os nossos meninos. Nós temos que esconder a nossa casa. É necessário um tempo que a gente esconde os nossos filhos. Tem um tempo que nós temos que pegar e proteger. Tem um tempo que nós temos que pegar e deixar as nossas mãos, os nossos cuidados. É um tempo que a gente tem que blindar os nossos filhos. Nós temos que orar, nós temos que interceder, nós temos que ensinar, mas todos nós, se nós temos essa vontade de salvar a nossa casa, se nós temos esse projeto, nós precisamos esconder. Tem um tempo que nós precisamos fazer isso. Mas qual que é o problema? Diga assim, esse tempo é curto. Querido, passou só 3 meses. Versículo 3. E a mulher, não podendo, porém, escondê-lo por mais, esse é o nosso problema. Porque chega uma hora que não podemos esconder por mais tempo. E os pais de hoje em dia querem continuar escondendo. E aí tem um jovem de 20, 25 anos, que acorda 10 horas da manhã, joga videogame o dia inteiro, não sabe fazer nada, porque o pai e a mãe continuam escondendo, continuam blindando, continuam protegendo. E você acha que você está amando, você acha que você está defendendo, mas você não está, querido. O Nilo é a nossa vida. O Nilo, todos nós vamos ter que enfrentar. Então nós temos que ter estratégias para como fazer essa criança enfrentar o Nilo. Nós temos que ter estratégias em oração para fazer com que essa criança possa estar lá no Nilo e não afundar, e não morrer, mas perseverar e continuar o destino que Deus tem para eles. Pastor, devo esconder? Sim, querido. Mas esteja atento, porque o tempo é curto. Por isso, pai, mãe, aproveite o tempo que você tem com o teu filho. Por isso, pai e mãe, entenda que o teu tempo, a tua oração, o teu ensino, o teu abraço, o teu cuidado, as tuas brincadeiras, elas valem muito mais do que às vezes o esforço de você trabalhar 16 horas para tentar dar um pouco mais de conforto, para tentar fazer um pouquinho mais pela sua casa. É um tempo que você tem enquanto os filhos estão com você, de você esconder, de você fundamentar, de você ensinar, de você estar ali junto com eles, porque esse tempo é curto. E aí eu entro na segunda parte, que é, faça o cesto. Depois que escondeu, não dava mais. Eles perceberam que não tinha mais jeito. Então agora eles começam a fazer um cesto. Calafetar, fechar as brechas. O que é o cesto para nós? Sermos práticos. É uma estrutura que eu vou envolver meu filho. Sem brechas,
sem arestas, para que ele possa entrar nesse lugar chamado vida e conseguir sobreviver. Eu preciso construir uma estrutura. Eu preciso formar junto com a minha casa, junto com a minha família, algo que eu vou dar suporte para que ele possa. Querido, não tem um pai, ou se você tem, glória a Deus, mas eu peço graça e misericórdia, porque eu conheço quem eu sou, que tem coragem, ou que vai com o coração tranquilo, de pôr um filho no rio e falar assim, ó, vai, Deus te abençoe. Não tem um pai que não fica ansioso, que não fica preocupado, que não pensa como que vai ser. Não tem um pai que não coloca um filho na faculdade e que coloca e fala assim, tá tudo certo, pronto, glória a Deus, está no Nilo. Se você tem essa fé, querido, glória a Deus, passa um pouco para mim, Senhor. E eu entendo isso, eu sou sincero com Deus. Eu falo, Deus, mas mesmo diante das minhas preocupações, mesmo diante das minhas lutas, eu quero esconder o quanto eu puder, mas depois eu quero fazer esse cesto, colocar no Nilo e falar, vai, que Deus te abençoe, que Deus te direcione. Porque mesmo diante das lutas, mesmo diante das crises da vida, eu tenho que crer que Deus está no controle de todas as coisas. Porque a minha parte eu tenho que fazer. Presta atenção, o cesto sou eu, é você, pai. Passar o betume sou eu, é você, pai. Mas aí depois, versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal. Fala, à beira do rio. Carriçal é o junco. Colocou no matinho à beira do rio. Amém? Entenderam isso? Visualizaram isso? Fizeram o cesto, ela colocou num cestinho na beira do versículo 5. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam. Aonde as donzelas passeavam? Ei. Aonde a família de Moisés colocou ele? Na beira do? Aonde as donzelas da princesa passeavam? Na beira do? Mas quem que acha? Vendo ela é a princesa. Mas quem achou? Não foram as donzelas, não foram as serviçais, foi a princesa. Era para aquelas servas que estavam na beira do rio, sendo que o cesto tinha sido colocado na beira do rio, para elas acharem. A princesa estava tomando banho, ninguém toma banho no meio do junco, no meio do mato. Você toma banho mais para o meio. Mas diz a Bíblia que quem achou foi a princesa. Por que eu estou te falando isso? Isso depois eu dou um beijo no apóstolo Gilson, porque foi ele que falou isso e eu achei incrível. Queridos, nós temos que fazer a nossa parte, colocar o cesto, fazer o cesto, colocar o junco. Mas quem vai achar e quem vai dar destino para os nossos filhos, para a nossa casa, Deus já está preparando, Deus vai conduzir, Deus vai fazer todas as coisas. A nossa função é fazer a nossa parte. Quem vai encontrar os nossos filhos lá na frente, eu e você nós não sabemos, mas Deus sabe. E vai ser uma princesa do Senhor, que vai dar destino, que vai dar futuro, e Deus vai conduzir todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero que você se coloque de pé, por favor. Abaixe sua cabeça, queridos. O tema é Projeto Família. Eu quero que você saia daqui com esse entendimento no seu coração, que Deus olha para você, pai, para você, mãe, para você, vó, e Deus olha também para toda a sua casa. Que é importante nós termos uma preocupação, sermos intencionais em cuidar, em proteger, em guardar a nossa casa, a nossa família.
A minha missão, a sua, é esconder os nossos, proteger os nossos, é fazer o cestinho, é fechar as brechas, é ensinar os nossos filhos. Tem um texto, Gênesis 18, versículo 19, fala assim, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Sabe, tem uma palavra para mim e para você, para nós ensinarmos, para nós cuidarmos, para nós protegermos. Eu entendi, querido, que o meu sucesso sozinho não é sucesso. Tem muita gente que fala que Noé não teve sucesso porque Noé não conseguiu colocar ninguém. Todo aquele povo que ele pregou, ninguém escutou ele. Ninguém deu valor para aquilo que ele falou. Ninguém acreditou na pregação de Noé. Muita gente fala que ele não teve sucesso, mas o projeto que Deus deu para Noé, para mim foi o mais sensacional, porque Noé conseguiu salvar toda a sua casa. Noé falou assim, eu estou construindo um projeto e eu quero que toda a minha família entre. Eu quero que nessa noite, queridos, talvez você se sinta como Moisés, e glória a Deus por isso. O que é isso? Eu estou falando um homem de Deus. Você tem buscado ser fiel, você tem buscado fazer tudo aquilo que Deus quer. Talvez você tenha se esforçado em santidade, em retidão, em obediência. Moisés, ele obedeceu, ele livrou, ele libertou, mas Moisés não tinha algo de essencial para um propósito maior. Escuta, Deus não te chamou para você viver no deserto. Deus te chamou para você viver as promessas de uma terra prometida. Deus não quer, querido, aquela libertação já passou, Jesus já fez. Hoje o nosso processo, aquilo que Deus quer para nós, é sobre nossa casa, é sobre a nossa vida, é sobre a nossa família, é nós termos um projeto, é nós esforçarmos para que eu e a minha casa, para que todos nós possamos servir ao Senhor. E eu quero sair desse culto incendiado o teu coração para isso. O que eu posso fazer? Qual é a estratégia? Qual é o projeto família que eu tenho para minha casa? Quero que você abaixe a sua cabeça e eu queria que você orasse, querido. Que você pensasse, refletisse em tudo isso que foi ministrado, enquanto a equipe adora. Te alcance toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a presença vá à frente e atrás, ao seu lado, ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada, na saída, no seu choro e alegria. Ele é com você, Ele é com você, Ele é por 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 você. Queridos, se você está com a sua família, eu queria orar com vocês. Se tiver alguém aí longe, junta com a sua família, no seu lugar mesmo. Mas se tem aí a família, eu quero liberar, quero orar, quero selar essa palavra.
Pai, eu quero colocar a tua igreja, Senhor. Pai, esses corações, essas casas e essas famílias. Pai, eu creio no propósito eterno dos céus, que o Senhor falou lá para Abraão, que nele, pela fé, serão abençoados todas as famílias. Pai, eu quero colocar as famílias que estão aqui, Senhor. Pai, as famílias que estão nesse lugar, as famílias que estão, Pai, entendendo que necessitam, que precisam de uma estratégia, de um projeto novo. Pai, eu quero declarar que o céu, quando nós cantamos, ó Pai, que os céus, Pai, possam se abrir sobre essas casas, e que assim como o Senhor deu um projeto para Noé, para salvar a sua família, Pai, que o Senhor dê um projeto para essas casas. Pai, que o Senhor traga clareza, Pai, que o Senhor traga sustento, que o Senhor traga, Pai, revelações, Pai, que o Senhor traga provisão para esses projetos, em nome de Jesus. Que os pais entendam, Pai, que eles são portas, que os pais entendam, Pai, que eles devem blindar as suas casas, proteger, ser exemplos, em nome de Jesus, Pai. Eu quero colocar essas famílias e cobri-las com o sangue do Senhor. Esconda, Pai, esconda cada família debaixo das Tuas mãos, que eles possam viver, para entendendo que o Senhor os ama, que o Senhor tem propósito para eles. Pai, eu quero colocar cada pai, cada sacerdote, cada homem do Senhor, Pai, esses pais que nunca receberam dos seus pais um carinho, um amor, esses pais que têm problema de paternidade, que sofreram, que não conseguem tocar na intimidade dos seus filhos, porque nunca viveram em intimidade com seus pais. Pai, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa quebrar tudo isso, que o Senhor possa desfazer toda essa necessidade, e que o amor, e que a bênção do Senhor, o fluir do Teu Espírito, Pai, possa ser a restauração desses corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém? Repita assim comigo: eu declaro, eu profetizo, em nome de Jesus, que a minha casa tem um projeto para viver todo o propósito que Deus tem. Eu declaro que eu e a minha casa, que eu e a minha família, que eu e os meus filhos serviremos ao Senhor, não desviaremos, mas perseveremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Pode sentar um pouquinho, queridos. Nós vamos ter uma apresentação dos nossas crianças. Me ajudem aqui, a liderança. Eu preciso tirar isso aqui, por favor. Nós vamos ter uma dança das meninas, dos kids, para homenagear os pais.
Meu pai é um herói. Ele é um ótimo em construir e cantar. É um bom mecânico. Nós amamos ir na noite da adoração com ele. Meu pai é meu amigo, meu conselheiro e a minha alegria. Ele é honesto e muito trabalhador. Amo quando ele fica comigo. Meu pai é meu guardião, me ensina a nadar e jogar futebol. Meu pai é um ótimo jogador e quando eu crescer, quero ser jogador como ele. Meu pai é muito carinhoso e legal. Eu amo andar com ele e quando crescer, quero trabalhar muito igual a ele. Meu pai é o meu tesouro. Ele é muito legal. Ele é um amor para mim. Meu pai é um herói e se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Meu pai é meu amigo, ele é muito inteligente e eu quero ser forte como ele. Meu pai é um guerreiro. Ele é muito legal e eu quero ser pastor como ele. Meu pai é surpreendente. Ele é bom pescador e churrasqueiro. Não. Não. Quando crescer, quero ser um bom pai e pescador como ele. Meu pai é meu herói, ele é incrível e muito legal. Parabéns, papai! Aleluia. Queridos, as crianças, eles mesmos escreveram Bom, deu para perceber, né? Falar que o Raidel é bom jogador, que é só criança, né, gente? Por isso que a criança é criança, né? Ô, glória! Mas que bom. Eu queria, por favor, que todos os pais ficassem em pé. Nós temos uma lembrança para todos os pais. Então, você que é pai, se coloque em pé. Não interessa se teu filho está aqui, se não está. Você que é pai, fique de pé. Que nós temos uma lembrança que as profs do ministério vão estar distribuindo. Ó, prof, está faltando aqui, ó. É que o N é pequenininho, não deu nem para ver ele. Todo mundo recebeu? Algum pai aí está faltando? Queridos, deixa eu só concluir. Presta atenção. Eu queria muito que você guardasse essa palavra no seu coração. Deus ministrou muito comigo e eu estou tentando ser muito intencional em ter um projeto para minha casa. Às vezes a gente pensa muito em nós. A gente conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas. E a gente, como pai, a gente não... Presta atenção aqui, gente, só um pouquinho.
E às vezes a gente, como pai, por a gente conhecer as nossas forças, as nossas fraquezas, a gente sabe o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Porque você já é adulto, porque você já é conhecedor. Mas às vezes a tua casa, os teus filhos que olham para você, que vê você, vão ter fraquezas diferentes. Então, lembre que você é a porta, você é a autoridade, você é o exemplo. O teu filho precisa de você. Quantas leituras nós tivemos aqui? Olha aqui, gente, olha aqui. Quantas frases eles que escreveram? Quem deles falou de um presente que você deu? Nenhum. Nenhum. E você já deu muito presente bom, você já fez muita coisa. Sabe o que falou? Quando eu jogava bola, quando eu pescava, quando eu estava com você, quando eu trabalhava. Ontem, eu estava fora, estava trabalhando de peão. Querido, cheguei morto, mas cheguei morto. Parecia que eu tinha tomado uma surra de pau. Cheguei em casa, era umas 7 horas da noite. Sujo igual um tatu. Eu cheguei em casa. A Lu estava em casa, e a Helena e a Isa. E a primeira coisa que a Helena olhou para mim e falou assim: pai, vê uma dança. Querido, eu de bate pronto falei: filha, não, que vou ver dança agora, eu estou morto. Eu queria sentar, lavar a mão, tomar uma água, que ele estava morto de fome. Eu falei: que vou ver dança? Não, filho, não vou ver dança. Queridos, eu dei 2 passos. O Espírito Santo. Eu voltei e falei assim: filha, quero tanto ver tua dança. Você pode dançar para o papai? Com música ou sem música? Com música, filho. Quero que você põe música. Foram lá, as duas, colocaram a música. Eu fiquei esperando. Elas foram, fizeram toda a coreografia. Eu falei: uau, filha, parabéns, que linda. Por que eu estou te falando isso? Porque o bate-pronto, a resposta, o cansaço, a correria, a gente deixa de viver os projetos que realmente importam na nossa casa. Os filhos crescem rápido. Às vezes a gente olha, é só uma criança, de repente você vê, querido, já não dá mais tempo de esconder, já está na hora de colocar no cestinho. Aí você fica desesperado, porque você fala: uau, o tempo que eu tive, quando era para esconder, eu não consegui fazer. Papai, pai, olha aqui para mim. Pai que ama, fala não. Eu vou repetir. Pai que ama, fala não. Pai que ama, disciplina o seu filho. Pai que ama, coloca limites. Às vezes porque nós tivemos uma vida difícil, às vezes porque nós não conseguimos muita coisa que a gente queria, a gente quer fazer tudo isso para os nossos filhos. Então, tudo que o filho quer, você faz, você dá, você entrega. Você não está sendo um bom pai, você não está escondendo o teu filho, você não está preparando o cestinho para ele viver no Nilo. Entenda que o pai precisa falar não, o pai precisa disciplinar, o pai precisa corrigir, o pai precisa às vezes bater. Se você ama o seu filho, que você viva de acordo com aquilo que a Bíblia orienta você como pai. Amém, queridos? Deus tem um projeto para a sua casa, para a sua família, e você pode, você consegue, porque Deus é com você. Amém? Fica de pé que eu quero orar, nós vamos concluir isso aqui em nome de Jesus.
todos que nos visitam, Deus abençoe muito vocês. Temos a programação normal, que você já sabe, GPS, quarta das mulheres, quinta culto, sexta que vem não temos nada, sábado culto dos jovens, domingo não temos EBD, estamos agora, concluímos, culto à noite, não falte, venha. No dia 14 de setembro, nós temos o Além do Véu, queridos, um congresso, vai ser poderoso, vai ser sobrenatural, temos já conversado, glória, olha lá, vai ser fogo e glória em nome de Jesus, amém? Não falte, quero muito que você esteja aqui, presta atenção, provavelmente vai começar às 18 horas, que hora? Se você chegar às 19 aqui, eu vou fechar, eu não vou deixar você entrar. Porque nós temos muita coisa e vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Baixe sua cabeça. Esqueci algum recado? Não, né? Esqueci aí, pastores? Hã? Aí, esqueci, tá vendo? Dia 30, mulheres. Mulheres, um culto especial para você. Você que é mulher, convide a irmã, vizinha, todo mundo. Ok? Um culto abençoado só para as mulheres, dia 30, sexta-feira, todos os cultos, querido, nós temos escutado testemunhos incríveis das mulheres, mulher gosta de falar, querido, pensa uma hora boa para você, o bom das mulheres é que começa o culto às 7, acaba às 4 da manhã, mais ou menos, brincadeira, mas, entendeu, é um tempo precioso para elas estarem juntos, então você, mulher, está convocada a você a participar, amém? Precisa mesmo, gente, a conferência, nós vamos precisar de inscrição do dia 14. Como que nós vamos fazer? Tem link já, isso aí, disponível? Tem, Gé? Depois a gente podia fazer um QR Code. Tem jeito de fazer um QR Code e olhar assim e já sair para o link? Então, para os próximos cultos, porque aí já coloca assim. Mas no grupo do Zap, querido, não precisa pagar, ok? Vai ser gratuito, mas é necessário fazer inscrição para a gente ter noção da quantidade de pessoas, até porque vem gente de fora, vem outros pastores, então eu quero dar prioridade para vocês, nós temos um número limitado, então se você, tua casa tem 5, faça 5 inscrições, por favor, ok? Se você vai chamar o teu sogro, tua sogra, teus amigos, tudo para vir, não tem problema, pode chamar, mas faça a inscrição, quanto antes melhor, é mais fácil da gente se programar. É só entrar, uma inscriçãozinha fácil, só para a gente se programar mesmo. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, nós te louvamos, Deus, obrigado por esse culto, por essa palavra, queremos dar toda a honra, toda a glória ao Senhor, quero apresentar cada casa, cada família. Pai, obrigado, porque o Senhor é o Deus que nos ensina, e se o Senhor nos ensina é porque o Senhor acredita, confia e sabe na nossa competência, sabe, ó Pai, que cada pai, cada mãe tem condições de ter um projeto abençoado e salvar as suas casas, ó Pai. Então que esse empenho, Pai, essa força esteja em cada casa, em cada lar, que cada pai possa viver para a glória do Teu nome, que possa ser exemplo, entender que eles são a porta, que possam fechar as brechas, que possam entender que nem tudo aquilo que é lícito convém, porque toda casa está de olho, está olhando. Pai, então nos ensine, Pai, nos oriente a viver o melhor para o Senhor. Abençoa cada família, abençoa aqueles que não puderam vir, aqueles que estão distantes, aqueles que estão conectados conosco, aonde essa palavra chegar, que seja vida no coração de muitas famílias, em nome de Jesus, amém. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com vocês hoje por todo sempre, amém. Amém? Deus te abençoe. Você que quer uma oração, a equipe está aqui, tá? Se você deseja uma oração, não vá embora, vem aqui que eles estão prontos para orar por vocês.